Fala galera, beleza? Cleito Lino aqui na área. Pessoal, vou trazer uma dica aqui importante e é uma dúvida de um aluno que ele está com dificuldade de fazer a ligação do motor de tanquinho. Mas vocês vão perceber nessa aula que a ligação do motor de tanquinho, a ligação de máquina de lavar, ligação de motor de portão, que são motores 4 polos, todas as ligações são todas iguais. E nessa aula aqui vocês vão entender isso. E também eu vou trazer mais alguma dica importante nessa aula, que é muito importante você assistir até o final para você não ficar com dúvida. Você vai aprender o que é o cabo comum, você vai aprender o que é entrada, o que é saída das bobinas, você vai entender o que é fluxo magnético. Então essa aula aqui vai ser muito importante aí para vocês não depender mais de apostila. A apostila é só para você dar um início, depois que você entender, você não vai precisar mais da apostila. Pessoal, como vocês podem notar, do nosso lado esquerdo nós temos aqui um motor de tanquinho. Pode ser tanto motor de máquina de lavar, pode ser tanto um motor de portão, pode ser motor de compressor 4 polos, ligação série, é tudo a mesma coisa, não vai mudar nada a ligação série do motor 4 polos. Aqui, antes de eu iniciar a aula, vocês vão ter que entender o que é a entrada, o que é a saída da bobina. Se vocês observar aqui, ó, nós temos essa bobina aqui, conhecida como bobina principal, e essa de dentro conhecida como bobina auxiliar. Eu quero trazer uma dica aqui importante, pessoal, que as bobinas do motor de máquina de lavar, motor de tanquinho, motor de portão, geralmente essas bobinas são todas com as mesmas quantidades de espira e o mesmo passo, não vai mudar nada, tá? Quando você encontra isso, tanto faz você a bobina do lado de dentro ser a bobina principal, a bobina de trabalho, ou a bobina do lado de fora se tornar a bobina de trabalho, não tem problema nenhum. Por quê? Porque elas são todas com a mesma quantidade de espira e com a mesma quantidade de passo. Por isso que esses motores saem apenas 3 cabos. Quando essas bobinas têm diferença de espira, aí é uma outra aula que eu vou explicar para vocês. Mas nessa aula aqui vocês vão aprender como identificar a ligação do motor monofásico e como fazer ela. Então aqui do nosso lado esquerdo, nessa bobina, nós temos aqui, ó, a nossa entrada. Então seria essa bobina aqui, ó. Tá vendo que tem um pontinho aqui à frente? Então aqui seria a nossa entrada de bobina. Então a bobina, ela inicia aqui, ó, ela faz a sua quantidade de volta e a saída dela é nessa pontinha aqui, ó. Então aqui nessa ponta aqui, no final dessa bobina, sairia um cabo, tá? Aqui tem um cabo de saída. Então aqui vocês aprenderam o que é entrada, o que é saída da bobina, conhecida como início e fim. Essas setas aqui, pessoal, é para vocês poderem identificar a polaridade do motor. Todo motor ele vai ter um fluxo de entrada e um fluxo de saída magnético. Eu vou explicar nessa aula aqui agora. Se vocês observarem aqui, pessoal, nós temos aqui o nosso cabo de número 1, é conhecido como cabo comum no motor de tanquinho. Então, se a gente iniciar aqui, ó, o cabo de número 1, então essa entrada aqui vai ser o nosso fluxo de entrada do campo magnético. Então, cada entrada e cada saída vai gerar um polo de entrada e um polo de saída, quando as bobinas estão uma do lado da outra. Como mostra aqui, ó, nesse exemplo aqui do lado esquerdo, você pode ver que tem uma bobina coladinha, uma do lado da outra, tá? Então aqui no nosso cabo de número 1, inicia nosso fluxo de entrada. No final da bobina vai ser nosso fluxo de saída. E aqui, ó, vai ser nosso fluxo de entrada, tá vendo? E do outro lado, nosso fluxo de saída, nosso fluxo de entrada. Então a bobina ela fica alternando desse um fluxo de uma polaridade de entrada e uma polaridade de saída. Então aqui, quando a gente faz essa série na bobina, é para manter esse sentido do fluxo, que vai fazer que o seu motor consiga sair da inércia e ele funciona normalmente, que eu vou explicar agora para vocês, ó. Se nós iniciou com o cabo de número 1 aqui, a saída da bobina eu demarquei aqui como cabo de número, com a letra A, a saída dela. Então, se o sentido do fluxo, ó, está sentido horário, a saída dessa bobina vai ser saída de fluxo. Então eu vou fechar aqui, ó, saída com saída, tá vendo? Quando eu fechei saída com saída, o que aconteceu aqui, ó? Nós temos sentido do fluxo horário
vai sair aqui, ó, e vai entrar no sentido, ó, anti-horário, ó, e mantendo a mesma saída aqui de fluxo. Só que o fluxo ele entra na bobina. Então aqui, ó, ele entra na bobina aqui o nosso fluxo, sai aqui na letra A, entra aqui, ó, na letra A, que seria a saída da outra bobina, e vai sair aqui a letra B. Tá vendo que ele mantém um fluxo, ó, sentido horário e sentido anti-horário. O que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos pegar a letra B e vamos fechar entrada com entrada. Tá vendo que aqui, ó, um fluxo de entrada? Então aqui vai manter o fluxo, tá vendo? Então nós fecha B com B, mantendo o fluxo. Aqui, ó, é saída de fluxo, tá vendo? Como aqui é saída de fluxo, nós vamos ter que fechar C com C para a bobina retornar aqui, ó, a saída de fluxo, que vai ser o nosso cabo de número 4. Então aqui, ó, nós fechamos aqui, colocamos nosso cabo de número 1, pegamos a saída da bobina, fechamos saída com saída, depois entrada com entrada, fechamos saída com saída e sobrou a entrada, que vai ser nosso cabo de número 4, tá bom? Esse sentido de fluxo, pessoal, vai servir também para a bobina auxiliar. Então aqui é o nosso cabo de número 5. Então aqui, galera, é o nosso fluxo de entrada, tá vendo? E aqui, ó, é o nosso fluxo de saída. Então, vai manter a mesma lógica na bobina principal. Então nós demarcou aqui o cabo de número 5, então nós fecha aqui, ó, siga a bobina, vamos fechar saída com saída, tá vendo? Essa bobina auxiliar também está no mesmo sentido, ó, sentido anti-horário. Quando nós fecha a saída com saída, a bobina ela volta no sentido anti-horário, tá vendo? Aí aqui nós vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar aqui, colocamos o cabo de número 5 aqui na entrada, fechamos saída com saída, depois fechamos entrada com entrada, B com B, tá vendo? Depois nós fechamos, ó, saída com saída, e vai sair aqui nosso cabo de número 6. Então aqui vocês acabaram de aprender como que é feito o fechamento do motor 4 polo, tanto motor de máquina de lavar, motor de tanquinho, motor de portão, que sai apenas 3 fios. É desse jeito que você vai fazer a ligação. Vocês perceberam aqui, pessoal, que eu trouxe aqui, ó, cabo de número 1, cabo branco, tá vendo? O cabo de número 6 é o cabo vermelho e o cabo de número 4 é o cabo amarelo, que geralmente os motores de tanquinho vêm nessa cor aí. O cabo branco ele vai ser o cabo comum. E agora eu vou explicar para vocês por que ele vai virar o comum. Se vocês observar aqui, pessoal, esse cabo de número 5 ele vai ser fechado aqui, ó, com o cabo de número 1. Tá vendo? Ele vai ser fechado aqui com o cabo de número 1. Quando ocorre isso, vocês acabaram de fazer o fechamento da bobina e aqui vai ser nosso cabo comum. Então ele virou aqui o nosso cabo comum, que vai ser o nosso cabo branco. Vocês vão perceber que sobraram dois cabos, o cabo de número 4 e o cabo de número 6. Esse vermelho aqui, pessoal, vai ligado aqui no capacitor e esse amarelo também aqui no capacitor. O que vai acontecer agora? Se você colocar alimentação aqui no cabo comum, ele é alimentado direto. Esses dois cabos aqui, ó, vão no capacitor. A outra alimentação vai entrar aqui, ó, no cabo vermelho. Quando você coloca alimentação aqui no cabo vermelho, esse motor ele vai rodar, ó, sentido horário. Quando você tira a alimentação aqui, ó, e coloca no cabo amarelo, ele vai rodar num sentido anti-horário. Por isso que o motor de máquina de lavar fica rodando para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita, porque a própria placa da máquina de lavar fica alterando a energia. Então a energia tem uma hora que está no vermelho, quando ela sai e ela entra no amarelo, ela inverte a rotação do motor. Então a máquina de lavar ela fica para um lado, para um outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, quando ela está batendo as roupas, né? Depois, quando ela termina de bater aquele processo da roupa, o motor ele só fica em uma única rotação. Aí a alimentação aqui, ó, eu não me recordo agora para que lado que a máquina roda. Vamos supor que a alimentação só fica no vermelho, que é a parte da centrífuga, entendeu? Então, vocês acabaram de entender como que funciona a ligação do motor 4 polos e por que
existe o cabo comum, porque o cabo comum ele vai alimentação direta e os outros dois cabos vão ligados no capacitor. Então quando você coloca a alimentação numa ponta do capacitor, a máquina roda para um lado, quando você coloca a alimentação no capacitor, a máquina vai rodar para o outro lado. E vou trazer uma dica importante para quem ficou até o final. Eu vou trazer essa dica aqui importante aí. Agora, pessoal, vocês vão entender como que você vai encontrar esse comum no seu alicate de amperímetro ou no seu multímetro. Você vai precisar colocar na escala de continuidade, tá bom? O que vai acontecer, pessoal? Quando você coloca uma ponta de prova aqui no branco e você colocar outra ponta de prova aqui no vermelho, você vai perceber que aqui vai dar uma resistência de 5 ohms. Um exemplo. Quando você tirar do vermelho e colocar no amarelo, você pegar o branco aqui e colocar no amarelo, você vai perceber que vai ter a mesma resistência de 5 ohms. Se ocorrer isso, quer dizer que você acabou de encontrar o seu cabo comum. Vamos supor que você coloca aqui a sua primeira ponta de prova no vermelho. Quando você colocar a ponta de prova no amarelo, ele vai dar uma resistência de 7 ohms. Quando você pegar do vermelho e colocar no branco, ele vai dar uma resistência de 10 ohms. Então você vai ver que deu essa alteração. Então o que você vai fazer? Você vai desconsiderar o cabo vermelho como comum e vai começar no amarelo. Vamos supor que você pegou o amarelo e colocou no vermelho, deu 7 ohms. E depois você pegou o amarelo e colocou no branco, deu 10 ohms. Você percebeu que deu a mesma resistência, mas totalmente diferente. Então a última possibilidade vai ser você colocar a ponta no cabo de número branco e depois você colocar no cabo vermelho, vai dar uma resistência de 5 ohms. E depois quando você tirar do vermelho e colocar no amarelo, vai dar uma resistência de 5 ohms. Então quando você fizer do branco para o vermelho, vai dar 5 ohms, do branco e para o amarelo dá a mesma resistência, quer dizer que você acabou de encontrar o comum sem você precisar de levantar a ligação. Então aqui é mais uma dica aí que eu trouxe para vocês, como identificar o cabo comum com o alicate de amperímetro ou com seu multímetro. Se você gostou dessa aula, pessoal, já se inscreva aqui no meu canal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like. E se você não é inscrito, já se inscreve. Porque eu estou abrindo as inscrições para o jogo da virada. Esse jogo da virada, vocês vão ter uma mentoria individualmente. Então vou pegar um por um e vou dar a minha mentoria individual. Então todas as suas dúvidas que vocês tiverem com algum tipo de motor, vocês vão tirar suas dúvidas diretamente comigo, onde eu vou gravar aulas individual para você. E depois que você assistir essa aula, você vai vir tirar a dúvida comigo no Zoom. Por quê? Vai ser dessa forma, porque dessa forma eu vou conseguir gerar um resultado melhor em você. Então você gerando esse resultado, você vai conseguir rebobinar seus motores, você vai conseguir fazer as ligações e vai chegar um ponto que você vai começar a fazer as ligações sozinho, sem depender de mim. Por quê? Porque você entendeu o princípio. Então esse jogo da virada é para poder mentorar os alunos aí do Aprendendo na Prática e do M1M. Se você quer participar do jogo da virada, eu vou deixar um link aqui na descrição, aonde quem adquirir o jogo da virada vai receber de bônus o curso Aprendendo na Prática, que é um curso completo, que é tanto motores trifásicos e motores monofásicos. Também vai receber o nosso curso M1M, que seria somente motores monofásicos, que é um curso para iniciante. E também vai receber a apostila simplificada. E além de receber a apostila simplificada, você vai ter acesso à mentoria individualmente aí comigo, tá bom? Vejo vocês aí pro outro lado. Se gostou desse vídeo, já curte, já compartilha.